Então, abre a sua Bíblia comigo agora lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Aleluia! Porque o Senhor tem uma palavra para você nessa noite, amém? Algumas semanas atrás eu li essa palavra com vocês, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. Não algo que não está na palavra, mas uma ampliação dessa perspectiva. E a palavra de Deus diz assim, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem. Não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim, eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Mas eu creio que antes de entrarmos aqui, nós precisamos tomar um tempo de oração para preparar a nossa mente, o nosso espírito. Eu sei que muita coisa já aconteceu no culto, mas, queridos, é tempo agora de alinharmos o nosso coração, amém? Alinharmos esse ambiente, ajustarmos as nossas expectativas, porque não estamos aqui para assistir um culto ou qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar ao Senhor, ou seja, nós não estamos aqui apenas para receber, mas para entregar algo para o Senhor, que é honra, que é glória, que é louvor, que é adoração, e no meio dessa adoração, o meu coração precisa estar sensível, suscetível, disponível, para que Deus venha a mim e comunique comigo, e fale comigo, e me corrija, e ajuste, e traga visão. Amém? E eu creio que talvez nem todos estejam 100% preparados para isso. Então, é tempo de preparar. Feche seus olhos agora, curve as suas cabeças. Nós vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja aqui nesse lugar com liberdade, com autoridade. Espírito Santo, nós te damos lugar. Eu sei que o Senhor enche todas as coisas em toda a terra, Pai. Mas nós removemos agora qualquer distração da nossa mente, qualquer pré-julgamento que nós possamos fazer a respeito do que os nossos olhos enxergam, do que os nossos ouvidos ouvem, Senhor. E nós agora abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar, de agir, de mover, de tocar através da Tua palavra. Oh, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu removo agora qualquer pedra, qualquer erva daninha, qualquer coisa que possa atrapalhar, qualquer coisa que possa nos afastar de Te ouvir, qualquer coisa que possa me distrair, Senhor, de puxar da unção, Pai. Oh, em nome de Jesus, eu declaro, esse lugar é um lugar cheio da presença do Senhor. Oh, em nome de Jesus, cada homem e cada mulher nesse lugar está com a mente alinhada, o coração ajustado para receber do Senhor. Oh, Pai, nós abrimos agora o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Tenha liberdade, que a Tua palavra possa cortar o que precisa ser cortado, possa trazer vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Isso aqui não é uma reunião, isso aqui não é um lugar que nós viemos aqui para assistir algo, mas é o encontro da igreja, a igreja do Deus vivo, é o encontro dos filhos de Deus, é o encontro dos santos, e a palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ali ele se faz presente. Jesus está aqui.
O Espírito Santo está aqui. Choramaste quererei sonte leremante kete. Yondo rombronde quinte leremante kai anto doloroso. Remende que ya sonto linda ramante que onto doloroso. Yante leremante quente lorodoso telererem rondo lorodoso. Oh Pai, em nome de Jesus nós calamos agora toda carne, toda pretensão, Senhor, toda altivez, ou tudo, Senhor, que possa nos levar para outra direção. Eu mesmo, Senhor, me rendo ao Teu Espírito, me rendo à Tua vontade, Senhor. Não para falar daquilo que eu tenho, mas para falar daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você está pronto? Não está, não. Lucas, vem para cá, senta ali. A gente vai orar mais um pouquinho. Porque, queridos, depois do que nós vivemos eu sei que muita gente não estava aqui na conferência de oração, mas nós não estamos aqui para brincar de ser igreja. Não é uma brincadeira. Não é sentar no banco, não basta sentar no banco e assistir no culto. Eu tenho que entrar no culto. Eu preciso ser o culto. Amém? Você entrou num lugar perigoso, porque aqui não tem buraco para se esconder. Amém? Tudo está revelado diante dos olhos do Senhor. Amém? Então, como igreja, nós vamos tomar um tempo para orar, porque tem pessoas que não estão preparadas para receber da palavra. Talvez você esteja preparado para assistir o pastor pregando, mas eu não me sinto confortável nesse momento para fazer isso. Eu creio que nós precisamos da paz que o Espírito Santo de Deus dá. Nós precisamos daquela liberdade que só existe nesse lugar. E é um lugar de temor, é um lugar de devoção, é um lugar de extrema honra. Aleluia. Então, se você ora em línguas, já comece a orar em línguas. Porque a igreja, ela precisa se mover. E, querido, nós vimos muito disso nesses últimos dias. Não é sobre a minha performance. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa interessante. Não é sobre a minha pessoa, eu não tenho nada para te dar. Mas é sobre o que Jesus tem para nos dar nessa noite. E eu tenho certeza que Jesus tem algo para você nessa noite. O que vai sair da minha boca não é a minha opinião ou algo que eu vivi. Mas eu oro que nesse lugar... E por que eu falo de liberdade? Porque Jesus, quando esteve em Nazaré, a palavra diz que ele não pôde realizar muitos sinais e maravilhas, porque as pessoas olhavam para ele e viam apenas o menino, o filho do José e o filho da Maria, o carpinteiro, um homem normal. Quando entramos na presença, os nossos olhos precisam mudar e não ver mais o que é natural, mas ver dentro do mundo espiritual. E eu oro em nome de Jesus que se existam escamas nos seus olhos, essas escamas possam cair, querido, em nome de Jesus. Se existe uma expectativa diferente no seu coração, que a sua expectativa seja frustrada e que a expectativa de Deus seja atendida, querido. Porque embora você tenha aspirações, vontades, desejos, expectativas, Deus tem uma vontade para a sua vida que é maior, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Surramanse quererei shotso tolorombrondo surrimandakaya. Yondoloro sinda ramanaya tsoko te canta la ramanan tolorodoso. Yantelere canto lorondo sorrebede canta la ramamanto lororoso. Oh ramanteke ontoloroso onteke intoloroso. Oh querido, talvez isso seja diferente para você, mas não é nada diferente do que a igreja primitiva fazia quando se reunia no templo de casa em casa.
orando no Espírito, orando no entendimento, buscando a direção do Senhor, não se movendo pelo entendimento, mas se movendo de acordo com a direção que o Espírito de Deus dava. O Senhor quer falar com você nessa noite sobre isso, mas precisamos começar no lugar certo, e o lugar certo é o coração rendido, é o coração aberto, submisso ao Espírito Santo de Deus. Sote canta la ramanda yetsocorre me de canta antoloriamante rereso yamanti quinto lorodoso yanderebre de sete canta la ramanante lereis. Sim, Jesus, nós colocamos a nossa carne para baixo, colocamos a nossa mente para baixo. Oh, nós exaltamos o nome de Jesus nesse lugar, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, ela possa ir adiante, sem impedimentos, para entrar, para curar, para restaurar, para falar, para ministrar, para construir, para trazer vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Isso, querido, vamos. Não assista ao culto, seja o culto. Não seja apenas um espectador, seja um adorador, um participante. Diga para o Senhor: Senhor, eu abro o meu coração. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu amo a Tua presença. Senhor, eu quero passar tempo na Tua presença. Senhor, não é penoso, não é custoso orar. Senhor, não é custoso, não é penoso tomar um tempo, não só para ouvir, mas para abrir a minha boca. Aleluia, aleluia. O ramanaste crianto lorolodo se canta laramanto lorodoso. Oh, Senhor, não queremos nos mover na carne, mas queremos nos mover na unção do Espírito Santo. Oh, não queremos nos mover, Senhor, no entendimento humano limitado, Pai, mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja entra com ousadia na presença. Oh, eu oro em nome de Jesus, que a Tua unção, Senhor, possa cair aqui hoje para quebrar a canga dos nossos pescoços, Senhor, para quebrar o jugo, para quebrar a religiosidade, a frieza. Oh, Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. E que os seus ouvidos estejam abertos, seus olhos atentos para o que o Senhor tem para falar nessa noite, querido. E nós já lemos essa passagem muitas vezes. E essa palavra, querido, ela é uma verdade de Deus para a sua vida. Amém? Deus tem planos para você. Deus tem sonhos. Deus quer te prosperar. Deus quer te dar um futuro de paz. Amém? Ele quer te ouvir, Ele quer te responder. Mas durante essa semana eu estava estudando o livro do profeta Jeremias. E o Senhor me chamou a atenção para a história e para o momento que o profeta estava vivendo quando ele declarou essa palavra. Porque essa palavra ela é verdade e ela é muito boa. Mas eu creio que o Senhor Jesus ele quer ampliar a nossa
perspectiva, ampliar a nossa visão dentro daquilo que é o plano e a vontade dele para a sua vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas, queridos, entrar nesse plano e viver a vontade de Deus é uma questão de obediência, é uma questão de fé, é uma questão de submissão, é uma questão de dependência. E quando nós ouvimos, isoladamente, porque eu conheço os planos que eu tenho sobre vocês, planos de trazer prosperidade, planos de trazer paz. E quando nós ouvimos isso, quase como que podemos sentir, perceber a nossa fé aumentando, a nossa fé crescendo, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve da boca do Senhor dizendo que Ele tem um plano para mim, não é de sofrimento, é de trazer futuro, é de trazer prosperidade, isso aumenta a minha fé. E quando aumenta a minha fé, me prepara para me permanecer nesse lugar de fé e alcançar o cumprimento dessa promessa. Mas, queridos, a gente vai olhar, vai ajustar um pouquinho o nosso foco hoje e olhar um pouquinho mais longe o quadro geral do que o profeta está declarando aqui. Amém? Porque essa palavra, hoje, na nova aliança, ela tem uma aplicação prática, ela tem uma aplicação de edificação para a vida do crente hoje na nova aliança que está em Cristo Jesus. Amém? Mas para te ensinar e ampliar a sua perspectiva da fé no plano e na vontade de Deus para a sua vida, eu creio que o Senhor, Ele precisa nos conduzir hoje a entender qual era a aplicação para a realidade do povo que ouviu pela primeira vez essa palavra, há alguns milênios atrás, há mais de 1500 anos atrás, que era o povo a quem Jeremias estava direcionando diretamente essa palavra. Essa palavra, originalmente, ela foi declarada para o povo de Israel. Nesse momento aqui, propriamente nesse momento, era para o reino de Judá. A nação já havia se dividido, a gente não vai ter tempo para aprofundar aqui em toda a história de Israel, mas era um momento particular na história do povo de Deus, aonde a nação de Israel já tinha se quebrado, no meio. Então havia Acabe governando o que era chamado de reino de Israel, ao norte, e havia o reino de Judá. E depois você pode, durante a semana, se aprofundar no livro do profeta Jeremias, é maravilhoso. Mas eu quero ajustar, nós olhamos para essa declaração e essa palavra do Senhor, que é uma verdade. Mas a gente vai agora, sabe, quando você está lá no Google Maps e você digita o endereço, aí você vai lá na rua do endereço e vê a rua e onde está o endereço. Mas você quer entender melhor como você chega naquele lugar. Para chegar naquele lugar, você dá um zoom de longe, para entender aonde aquela rua está situada no meio daquele bairro ou dentro daquela cidade. Você olha de longe para entender o quadro geral, para chegar no objetivo final, e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Amém? Então volta comigo lá no início do capítulo 29 de Jeremias. Jeremias 29, versículo 1. E a história vai ficar muito interessante. Enfim, ou você só voltou uma página, ou só rolou aí no seu aplicativo, e a palavra do Senhor diz assim: Jeremias escreveu uma carta. São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeconias e a rainha mãe, os nobres e as pessoas importantes do governo, os ferreiros, os artesãos de Judá e Jerusalém, foram levados presos para a Babilônia. Jeremias enviou a carta por intermédio de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, ambos mensageiros do rei Zedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte:
Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todo o povo exilado, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e esperem, porque vocês vão comer os seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para os seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos. Aumentem a população de Judá na Babilônia e não diminuam. Trabalhem para a prosperidade e paz da cidade para a qual eu os deportei e orem em favor dela. Ele está falando em favor da Babilônia. Enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. Porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos falsos profetas, os adivinhos. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles só vão dizer o que vocês têm vontade de ouvir. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Fiquem sabendo que eu não enviei esses homens como meus profetas, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vocês viverão na Babilônia por 70 anos. Depois que esse tempo passar, eu voltarei a lhes dar atenção. Cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vós. E ele continua. E é nesse contexto improvável que o profeta libera essa palavra. Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Logo após dizer, vocês serão escravos 70 anos. Só para te resumir um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui, queridos. Jeremias era um dentre tantos outros profetas que profetizavam e denunciavam o pecado da nação. Denunciavam a idolatria, porque muitos, nas suas casas, nos terraços das suas casas, acendiam incenso a imagens de Baal, mesmo sendo um judeu morador da nação de Judá, em Jerusalém. Muitos subiam para os montes e debaixo das árvores criavam altares a Baal. Diziam que serviam a Deus, mas também se prostituíam com outros deuses. E queridos, o profeta Jeremias, eu creio que foi um dos profetas que mais sofreu. Porque diversas vezes, por anunciar a palavra do Senhor, tanto o rei quanto o sacerdote do templo, quanto outras pessoas da nação, amarravam esse homem num tronco e batiam nele e agrediam Jeremias, porque simplesmente ele era um dos únicos que trazia a palavra do Senhor. E mesmo assim o povo não obedecia, o povo era desobediente, se afastava de Deus. Diziam-se povo de Deus, diziam-se herdeiro das promessas e dos planos de Deus. Mas no seu coração eles só faziam o que queriam. E o fato do povo se prostituir com outros deuses e fazer o que vinha na sua cabeça, nada mais refletia o desejo do coração daquelas pessoas que era agradar a si próprias. O Deus deles era o seu próprio estômago. Então, nesse contexto, o profeta Jeremias, ele repreendeu o povo, e ele trouxe a palavra do Senhor e disse, se vocês não se arrependerem, eu vou enviar. E é incrível, querido, porque nós enxergamos Babilônia, né, em Apocalipse, por exemplo, Babilônia é chamada de a mãe de todas as prostitutas, é a mãe de toda a idolatria, né, de tudo que é pecaminoso. Mas aqui em Jeremias, o Senhor chama Nabucodonosor, rei da Babilônia, de o meu servo. Ele diz, eu vou enviar o meu servo e ele vai fazer vocês escravos, porque vocês não se arrependeram. E o profeta Jeremias está aqui mais uma vez tentando desfazer a palavra dos falsos profetas que tentavam dizer para o povo, não, isso não vai acontecer. Aqui nesse momento a nação já tinha sido dominada por Nabucodonosor.
Aqui o rei e muitas pessoas, né, isso aqui conecta com muitos outros livros, né? Sofonias é dessa época, o profeta Daniel é dessa época. Daniel nesse momento já está na Babilônia, né, com os seus outros amigos, com os outros príncipes de Judá. Muitas pessoas já tinham sido levadas, o templo já tinha sido saqueado, já não havia tabernáculo, já não havia, né, o incensário, tudo isso já havia sido levado para a Babilônia. Zedequias tinha sido colocado como um rei, mas era um rei vassalo. O que era um rei vassalo? Era um rei que devia obediência ao rei de outra nação. Ele era um rei vassalo. E imagina para uma nação que era chamada de herdeira, que era chamada de povo de Deus. Não, agora o seu Deus enviou vocês para serem escravos. Ele chama o rei da nação pecadora de o meu servo. E ele diz, vocês serão escravos. Mas lógico, tudo isso por conta da consequência da desobediência do povo. Amém? Amém não, misericórdia. Então, nesse contexto, queridos, a direção de Deus para a nação era: obedeçam a minha palavra, se submetam à minha direção. O cenário é caótico, o templo não funciona mais. Os príncipes de Israel foram enviados para o exílio. O rei que está posicionado é apenas um rei vassalo. Mas me obedeçam, confiem em mim, nação de Israel. Por quê? Porque eu é que sei o plano que eu tenho a respeito de vocês. E eu creio que agora você consegue entender o quão difícil para aquelas pessoas era naquela época entender que aquilo era bom. Eu sei o plano que eu tenho para você. O plano é de paz, é de prosperidade, não é de trazer dano. Mas a direção é: permaneçam escravos por 70 anos. E na cidade do seu exílio, ore por essa cidade. Abençoe o rei que te escravizou. No lugar onde você é visto como um escravo, você vê, por exemplo, querido, a história de Daniel. Daniel, ele foi enviado para o chefe dos eunucos. O que significa? Significa que Daniel, ele foi feito eunuco. Porque ele era um dos príncipes de Israel, né? Ele fazia parte da corte. Qual era o objetivo disso? Que a corte daquela nação não teria mais descendentes. Eunuco, basicamente, era um homem castrado. Um homem que não poderia mais ter filhos, né? E Daniel passou por isso. Daniel não teve descendente, porque ele era um homem castrado, assim como seus outros amigos. Esse era o cenário. E nessa cidade, aonde vocês foram castrados, aonde a autoridade foi removida de vocês, aonde os tesouros não são mais de vocês, aonde foi tirado de vocês até mesmo a presença de Deus, porque a partir desse momento a Arca da Aliança desaparece, nunca mais aparece, né? Pela tradição, né, tem gente que diz que Jeremias escondeu e tal, mas enquanto estava estudando essa passagem, durante essa semana, e vendo tudo que o Senhor estava fazendo, a tradição, né, judaica diz que Jeremias escondeu, mas vendo o jeito que o profeta Jeremias falava com essa nação, acho que ele não se deu ao trabalho de esconder a Arca da Aliança. Porque a partir daquele momento não tem mais arca, não tem mais presença, não tem mais tábua da lei, o maná guardado, né, a vara de Arão florescida, porque o Senhor estava removendo a presença dele, era o próprio Deus que estava fazendo isso. Não foi o diabo que enviou Nabucodonosor e nos tirou a arca da presença. Não, foi plano do próprio Deus. E entende como que para aquele povo devia ser difícil olhar para a realidade, olhar para o cenário, cidade sitiada. Porque, queridos, quando Jeremias está trazendo essa palavra aqui, o rei Zedequias, que tinha sido posto por Nabucodonosor, ele reinou por 11 anos. Foram 11 anos, né, desde o início, quando Nabucodonosor tomou a cidade, ele coloca um rei, esse rei fica por 11 anos.
Mas no 9º ano, esse rei simplesmente se rebela. O profeta Jeremias fala para ele não se rebelar, para ele se submeter. Mas ele, rei vassalo de Israel, rei da nação detentora das promessas, rei daqueles que eram, chamados de a nação do próprio Deus, que Deus escolheu. Aquele rei olhava para o cenário e não entendia. Ele pensava, eu não posso me submeter a uma nação de pecadores. Eu não posso me submeter porque o que eu estou vendo parece ser errado demais para a minha perspectiva. Eu sou o rei vassalo de uma nação dominada por outra nação, mas a minha nação é a nação escolhida por Deus. Então Zedequias, ele decide se rebelar. E é aí que Nabucodonosor, ele assola de vez a cidade de Jerusalém, cumprindo a palavra do Senhor, de que os muros seriam derrubados, enfim, de que o próprio Zedequias seria morto. Ele é levado para o exílio, ele morre. Quando ele é levado para Nabucodonosor, furam os olhos dele, ele é preso e ele morre na prisão muitos anos depois, se cumprindo a palavra do Senhor. Mas o que isso tem a ver com a sua vida, querido? Tudo. Tudo. Porque, querido, diferentemente hoje da nova aliança, naquele tempo o Espírito de Deus não habitava em todas as pessoas. O Espírito de Deus vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. E a gente vê aqui o Senhor agindo através do profeta Jeremias, trazendo a palavra do Senhor. Aquelas pessoas, elas ouviam através da boca de outra pessoa dizendo: esta é a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para você vocês vão ficar 70 anos no exílio, provavelmente vocês morrerão e não verão a promessa se cumprir. Então construam casas no lugar da sua desolação e da sua escravidão. Ore pela bênção, pela paz, pela prosperidade dos seus inimigos e confie em mim que lá no futuro eu vou completar o plano. E eu não vou entrar no detalhe aqui, mas nos próximos capítulos o profeta ele começa a profetizar não apenas da restituição que o Senhor iria começar a fazer 70 anos depois, mas ele começa a profetizar sobre coisas que ainda nem aconteceram, coisas que nós veremos acontecer. Ele começa a profetizar sobre o reino milenar de Cristo e coisas que vão acontecer num futuro que para eles era distante, impensável demais. Mas eles ouviam isso sair da boca de outra pessoa. Eles precisavam entender com a mente, discernir com a mente e tomar a decisão de obedecer. Eu não estou nem defendendo, enfim, eu só estou levando a gente para refletir nisso e pensar, nos colocar no lugar dessas pessoas. Será que você, imagina homens, você escravo na Babilônia, castrado, e vem a palavra do Senhor e diz: isso faz parte do meu bom plano para você, confia em mim, porque o meu plano é maior. Como assim, Deus? O seu plano é maior? Eu fui castrado, eu não terei descendentes. Eu sou um escravo, eu não consigo entender como que o seu plano vai se completar. Quantas vezes, queridos, na nossa vida, por coisas muito menores e muito pequenas, nós nos encontramos nesse lugar: Deus, como que isso vai dar certo? Nós não estamos numa nação que está escrava de outra, a gente não está em guerra, pelo menos não ainda, não começou a Terceira Guerra Mundial ainda. Mas às vezes por dilemas diários, problemas no casamento, problemas com finanças, por questões no casamento, ou questões da nossa mente, questões de relacionamento, questões com a família, nós olhamos para a nossa história, nós olhamos para o curto espaço de tempo que eu consigo observar, discernir e entender, e eu penso: como isso pode dar certo? Como que vai dar certo? E por isso, querido, que eu digo que eu creio que o Senhor ele quer ampliar a sua perspectiva hoje.
para que você possa não mais, como aqueles homens do passado, olhando só com os olhos naturais, mas tomar a distância necessária, mas não natural, a distância necessária que você toma através do Espírito Santo, que abre a sua perspectiva e a sua visão espiritual, para que você possa, de alguma forma, discernir e entender o quadro completo e ter a convicção: eu vou chegar naquele lugar, eu vou chegar aonde Deus está dizendo que eu vou chegar, porque a palavra dele diz que os planos dele são de bem, não é de trazer sofrimento, mas no meio do caminho vai ter sofrimento. Os planos dele são de trazer prosperidade, mas no meio do caminho, às vezes eu acho que eu não tenho nada e que falta tudo. E como que bate isso, Deus? A tua palavra diz prosperidade, mas eu olho na minha conta e ela não parece próspera. O plano é de não trazer sofrimento, mas Deus, quando eu deito na minha cama, eu fecho os meus olhos. Na minha mente só vem angústia, só vem preocupação. O meu dia a dia é tomado de ansiedades e eu fico desanimado só de pensar no que eu tenho que enfrentar amanhã. É verdade ou não é verdade? Ou só eu, às vezes, pareço que vivo essas coisas? Você já se sentiu assim, né? A gente vai domingo na igreja. Eu que sei os planos que eu tenho a respeito de vós e tal. E você sai da igreja animado e cheio de fé. E aí chega na segunda-feira, se levanta o primeiro fato diante de você, dizendo claramente que não vai acontecer. O que você vai fazer? E queridos, em nome de Jesus, tem resposta e tem direção sobre o que você vai fazer. Não só amanhã, na segunda-feira, mas na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O lugar que Deus quer firmar você, querido, não é só para te preparar para amanhã, é para te preparar para a eternidade. A gente não vai para a igreja toda semana para a cada domingo receber, né, uma injeção de motivação para me ajudar durante a semana, e no sábado eu já não aguento mais, eu vou para a igreja para me encher de novo. Não, querido, o Senhor, Ele diz que Ele vai colocar dentro de você uma fonte de água viva. Essas pessoas lá no passado, eles não tinham essa fonte. Eles tinham a rara oportunidade de, em alguns momentos da sua caminhada, ouvir a palavra de Deus sendo anunciada pela boca de outras pessoas. Meu Deus, se eles tivessem discernimento, imagina o dia que essa galera chegar lá no céu e se der conta: meu Deus, quantas vezes a gente amarrou Jeremias no tronco e deu uma coça nele. Era um dos raros momentos que eles tinham a oportunidade de ouvir da boca de alguém a palavra de Deus, trazendo a visão e a direção. E quando eles ouviam, eles se enchiam de raiva, pegavam essa pessoa, amarravam num tronco e davam uma coça nele. De fato, pouco tempo depois disso daqui, o rei Zedequias, ele manda prender Jeremias. Quando a cidade é sitiada, está sendo tomada, Jeremias está lá trancado dentro do palácio. E eu creio, querido, que o Senhor, Ele tem uma perspectiva maior para nós. Porque diferentes dos homens da antiga aliança, nós estamos na nova aliança. E na nova aliança existe algo superior, querido, que não é Deus habitando num tabernáculo, mas é Deus habitando em mim. Eu tenho, ou pelo menos eu posso, ter a presença. Eu posso ter a palavra. Eu posso, no meu momento de dúvida, no meu momento de solidão, no meu momento de angústia, mesmo que eu esteja sozinho, eu posso entrar nesse lugar. Ou eu posso receber da palavra de Deus, eu posso receber visão, direção.
Mas a verdade é que nem todos os dias a gente vive assim, querido. Como nós desperdiçamos o nosso tempo, dando ouvidos aos nossos pensamentos, dando ouvido ao intelecto, dando ouvido à carne, ao que eu sinto, escravos do nosso sentimento, escravos da tristeza, escravos da ansiedade, escravos da preocupação, escravos do nosso pensamento lógico e matemático, que calcula, que mede. Não, mas se eu der, vai faltar. Não, mas se eu for ou se eu fizer isso, eu vou perder. E não entende que com o Senhor não é sobre o que a nossa mão consegue alcançar, mas é sobre o que a mão dele sobre mim me capacita a alcançar. Mesmo no momento de incerteza, mesmo no momento de falta, mesmo eu achando que eu estou no lugar errado, o Senhor me chama a trabalhar pela paz e pela prosperidade. O Senhor me chama a viver em paz. O Senhor me chama a estabelecer e a construir uma morada de paz e de segurança. Mesmo na terra do meu exílio, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo no momento de dificuldade, mesmo que meus olhos enxerguem falta, mesmo que existam lutas, provas e tribulações, o Senhor me chama a construir uma casa de paz, uma casa de estabilidade, uma casa que vai gerar fruto. Ele me chama a plantar em fé, crendo que mesmo na terra da escravidão, tem colheita para mim. Amém? E para te ajudar, querido, a enxergar, entender, eu sei que só tem telão de cá, né? Mas como é que a gente vai fazer? Enfim, a gente vai mostrar aqui. Não sei se você já viu isso aqui na internet. Isso aqui é um gráfico que representa mais de 63 mil interconexões bíblicas, referências cruzadas. São passagens aonde o autor está referenciando ao outro, conectando uma passagem, conectando com a outra. Para te dar um pouquinho de perspectiva, querido, a Bíblia foi escrita num espaço de 1.500 anos. Ela não foi escrita de uma vez. Ela foi sendo composta num período de 1.500 anos por mais de 40 pessoas, em 3 continentes diferentes e em línguas diferentes, em momentos da história diferentes, durante 1,5 milênio. E mesmo assim, e esse aqui foi, enfim, o primeiro gráfico que eu tinha visto, né, que faz menção, né, graficamente nos ajuda a enxergar como que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é completamente conectada. Como não existe, como eu posso dizer, não existe brecha, né? Não existe não existe falha, não existe erro no contexto. Estatisticamente, aqui eu vou me atrever a usar uma ciência exata humana. Estatisticamente, isso é impossível de acontecer, ok? Mais de 40 pessoas em 3 continentes diferentes, línguas diferentes, durante 1.500 anos. Mas, na verdade, é muito maior do que isso. Vai para o próximo gráfico, que é o próximo gráfico. Porque, na verdade, existem mais de 340 mil referências cruzadas na Bíblia. É um gráfico tão grande, tão complexo, que só aqui na Gênese do século 21, né, com inteligência artificial, que a gente está começando a entender a grandeza disso. Né? Então, hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente conseguiu chegar nessa informação. Não são 63 mil, são mais de 340 mil referências cruzadas. E é interessante que formam um gráfico. Então, existe. Se você olhar, né, eu não sou especialista em análise de dados, né, mas talvez tenha. Eu estava conversando com o Ramon, acho que trabalha um pouco com isso, né? Se eu estiver errado, você me corrige depois. Mas você olha para esse gráfico e graficamente você consegue enxergar uma harmonia,
uma harmonia, quase como se fosse uma dança, em como o texto, ao longo de 1,5 milênio, ele se conecta, ele fala entre si, ele fala a mesma coisa. Isso é só eu sempre penso na palavra em glimpse, um relance. É só um relance que a gente consegue obter do tamanho da perspectiva de Deus. E isso daqui é o que Deus nos deixou revelado em sua palavra, que é mais do que o suficiente do que nós precisamos para viver a vontade dele, para alcançar a salvação, viver uma vida de piedade, fazer a sua vontade, glorificar o nome de Deus e estar com ele para sempre. Mas mesmo assim, isso daqui não vai refletir a totalidade de quem Deus é. Porque a palavra de Deus diz que nós teremos a eternidade para conhecer a Deus. Isso daqui não é 0,0000001% do conhecimento que Deus tem. Mas obrigado, pode tirar. Deus enxerga dessa forma. Você enxerga o seu passado, mais ou menos. Eu não sou muito bom de lembrar datas, né? Eu não sei quando eu fiz as coisas na minha vida. Eu preciso de ajuda de outras pessoas. Tem gente que lembra, não, porque no dia 10 de julho de 2022 eu fiz não sei o que lá. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não lembro. Eu só sei que de vez em quando vem na minha mente as informações e as memórias das coisas que eu vivi. Porque a nossa perspectiva é assim, ela é limitada, né? Ela é baseada na soma das minhas experiências, do que a minha família transmitiu, do que eu vivi, do que eu consigo ler, do que eu consigo entender. Quando nós olhamos para o futuro, aí a gente começa a entrar no campo da onde a gente não tem domínio, é onde a ansiedade entra. Porque eu não sei o que vai ser. Eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei como eu vou ter recurso para fazer aquele projeto. Eu não sei. Eu não sei como eu vou ser um pastor de uma igreja maior do que essa. Eu não sei como eu vou adquirir sabedoria para tomar decisão a respeito de algo. Eu não sei como eu vou ter recurso para casar. Eu não sei como eu vou entrar numa faculdade. Eu não sei como o Senhor vai restaurar o meu casamento. Eu não sei como eu vou viver de fato. Eu não sei como, eu nem sei se de fato eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu não vejo o futuro e eu não sei e eu não tenho como saber, porque a minha perspectiva humana é totalmente limitada. Eu só consigo me ater ao que eu vivi. Dentro do que eu vivi, algumas coisas foram boas e outras coisas foram muito ruins. Algumas coisas me ajudaram, mas algumas coisas me marcaram e me feriram muito. E isso, na minha perspectiva hoje, no presente, me faz ter uma visão distorcida. Por conta de coisas que eu vivi no passado, eu tenho dificuldade em relacionamento. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. A respeito de tudo que eu sei que é pouquíssimo, que é limitado, eu olho hoje e eu não consigo enxergar tudo. E nesse contexto, queridos, Deus vem a nós e diz, mas eu é que sei. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês. Diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam. A verdade, queridos, é que nem nós sabemos o que nós desejamos. Lá em Tiago vai dizer, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E quando pedem para os seus próprios desejos egoístas. É por isso que vocês não recebem. Quantas vezes pedimos coisas erradas, ou achamos que vai ser de um jeito. Por isso que lá em Tiago também vai dizer, não diga no seu coração, eu vou em tal cidade, eu vou fazer isso e aquele negócio, e eu vou ganhar dinheiro. Não faça isso. Antes diga do seu coração, se o Senhor quiser, eu irei em tal cidade, eu farei aquilo. Se for da vontade do Senhor. Porque a nossa mente é assim, ela é limitada.
E nesse contexto, nesse cenário, o Senhor ele chega para nós agora, não na perspectiva da antiga aliança, porque, querido, você não precisa apenas ficar ouvindo isso da boca de outra pessoa. Eu estou aqui cumprindo a minha função ministerial como pastor, que é conduzir as ovelhas às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, mas você que tem o Espírito Santo de Deus, enquanto eu falo essa palavra, ela pode ser testificada no seu coração, aplicada no que você está vivendo hoje e até amplificada. No seu contexto, na sua história, na sua perspectiva. Isso é uma das manifestações do poder do Espírito Santo. Porque a palavra, eu faço as palavras do apóstolo Paulo, as minhas palavras, porque nós não pregamos a partir do nosso intelecto humano, mas nós pregamos a partir do poder do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer aumentar a sua perspectiva, querido. Naturalmente, você pode não ter todos os recursos, a sua história pode não ser a mais perfeita, a sua mente possa estar um pouco bagunçada, os seus sentimentos podem estar um pouco bagunçados, ou talvez nem isso, mas você, como qualquer ser humano, você não consegue olhar para o futuro e ter certeza do que vai acontecer, mas quando a sua perspectiva, ela amplia, não de uma forma natural, mas ajustada pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, ele vai te ajudar a entender e a discernir e a confiar, não a saber. Não é sobre saber o plano. E eu sei que muita gente pensa sobre isso. Eu imagino que a maioria de vocês, eu espero que todos vocês, desejam viver a vontade de Deus. Ai, Senhor, eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A resposta, querido, é que não tem como você saber a vontade inteira de Deus para a sua vida. Nunca foi sobre saber. A palavra não diz que você vai saber a vontade, o mapa, a direção. No Google Maps você consegue ajustar o zoom. Mas naturalmente, querido, você não consegue. Você não consegue ver como Deus vê. Moisés, quando estava na presença do Senhor, ele pediu ao Senhor, ele pediu a Deus, Deus, eu só quero ver a tua face. Eu quero ver a sua glória. O que Deus disse para Moisés? Moisés, você não pode me ver. Porque se você me ver, você vai morrer. Os seus olhos, a sua córnea, o seu cérebro, o seu entendimento vai fritar de me olhar face a face e ver a minha glória. O que Deus fala para ele? Eu vou te esconder na fenda da rocha, eu vou passar e você vai ver apenas as minhas costas, apenas um vislumbre da minha glória. E queridos, e na nova aliança, nós estamos numa aliança superior em Cristo Jesus, mas nós ainda não recebemos o corpo glorificado. Nós ainda estamos caminhando em esperança, porque não se cumpriu, não alcançamos ainda a plenitude de tudo que Jesus conquistou para mim e para você. A gente está no meio do caminho. A questão é que eu preciso permanecer no caminho. A questão é que eu não posso desistir. A questão é que a minha esperança precisa se manter firme, porque tem coisas que estão lá na frente que eu não vivi ainda e Deus quer que eu viva. E muitas delas eu nem sei o que é. Romanos 12, no versículo 2, provavelmente você conhece essa passagem. Eu vou ler na NVI com vocês. Ela diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Veja bem, querido, a palavra não diz para que vocês possam saber qual é a vontade de Deus. E essa palavra, a palavra que está escrita no original, ela literalmente significa isso. Não é sobre você ter a informação do que Deus tem para mim, mas é sobre você andar em fé e confiança e confiar que você vai experimentar. Não é sobre o seu intelecto ter na sua mente, não, eu sei o que Deus tem para mim, a direção é essa, eu vou andar por esse lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, querido, não é sobre saber, mas é sobre fechar os olhos, é sobre estender as mãos pela fé, é sobre confiar nele e ouvir a voz do Senhor, apenas me dando um passo, apenas me dando uma palavra. Confia, permanece, crê, vai, continua, não desanima. Senhor, mas eu não sei como vai ser. Permanece. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Senhor, mas eu não sei os seus pensamentos. Mas você, meu filho, não consegue segurar meus pensamentos. A gente precisou de inteligência artificial para encontrar mais de 340 mil referências cruzadas na Bíblia. Não foi nenhuma mente humana que conseguiu fazer isso. Precisou de uma análise de dados, análise de Big Data para fazer isso. Nunca foi sobre saber ou crescer ao ponto de alcançar independência e dizer, eu sei, eu posso, eu consigo. Sempre foi sobre, querido, eu descer, me tornar como uma criança dependente e dizer, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não alcanço. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Por isso eu posso dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso todas as coisas porque eu consigo. Eu posso todas as coisas porque com Ele eu consigo. Eu não sei como vai ser o amanhã. Eu não sei como as coisas vão acontecer, mas uma coisa eu sei. Eu conheço a voz do meu Pai. Eu conheço quando o Espírito Santo, assim como ele fazia com um profeta, como ele fez com o profeta na caverna, eu consigo ouvir quando vem o sussurro, quando vem a voz calma e tranquila do Espírito Santo, anunciando paz. Tenha paz. Não é sobre a força que os meus braços têm para realizar obras extraordinárias, mas é sobre a mão poderosa do Senhor estendendo e realizando sinais, maravilhas, prodígios, impossível, sobrenatural. Queridos, eu creio que o Senhor está nos levando para viver um tempo como igreja, aonde não é mais sobre a nossa influência, o que eu faço, o que eu falo, aonde eu alcanço, mas é sobre dobrarmos os nossos joelhos, é sobre dobrarmos os nossos corações, é sobre dobrarmos as nossas mentes, é sobre dobrarmos os nossos corpos e permitir a mão dele estender, a mão dele tocar, a mão dele agir. Foi assim que a igreja primitiva começou, querido. Lá nos primeiros capítulos de Atos. Assim que Pedro e João são libertos, a igreja ora e eles pedem, Senhor,
que a sua mão seja estendida sobre nós para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Eles não pediram: Senhor, unja a minha mão maravilhosa para que ela possa fazer sinais na frente de todas as pessoas. Não, a igreja clamou dizendo: Senhor, estende a tua mão sobre nós, estende o teu poder sobre nós, derrama a tua unção sobre nós, manifesta o teu poder em nós. É Deus em nós, querido, não é nós em Deus. Não é eu em cima da palavra, não é eu em cima do Espírito, não é eu na frente liderando, mas é nós debaixo do Espírito, é a unção sobre nós, é o poder sobre nós, é Deus indo na frente, e eu apenas entrando sem fazer força, sem ficar ansioso, sem ficar preocupado. Romanos 8, capítulo 5 vai dizer, querido: aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz. Mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Versículo 14, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir de novo, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas, infelizmente, nem todos os filhos de Deus estão sendo guiados pelo Espírito dele. Você pode ser guiado. Todo que é guiado pelo Espírito é filho. Mas filho, você pode entrar num lugar de não ser guiado pelo Espírito de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Versículo 19, toda a criação espera com expectativa. Algumas versões vão dizer geme, com expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 26 vai dizer: e desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Resumindo, queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se permitem serem guiados pelo Espírito Santo. Todas as coisas, e olha que ele diz, são todas as coisas, não é só as coisas boas, até as coisas ruins.
Mesmo aquilo que os meus olhos interpretam como algo mal, a palavra de Deus diz, eu vou tornar para bem. Mesmo aquilo que eu interpreto como algo, meu Deus, por que isso está acontecendo? Lembra? Eu sei o plano que eu tenho para você. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, elas cooperam para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Para aqueles que não dão ouvido à natureza pecaminosa. O que é dar ouvido à natureza pecaminosa, pastor? É dar ouvido à sua própria vontade. É dar ouvido às suas próprias percepções. Ao que seus olhos veem, ao que suas mãos tocam. Ao que sua mente consegue calcular. É o que a sua mente consegue raciocinar. E é exatamente por isso que no meio dessa passagem, ele falando sobre experimentar a vontade de Deus, sobre ser guiado pelo Espírito Santo, e viver a vontade e os planos dele para a minha vida, não ser guiado pela carne, mas ser guiado pelo Espírito. É por isso que é exatamente nesse contexto que ele fala sobre o Espírito Santo interceder por nós. E interceder de uma forma que não pode ser expressada por palavras humanas. Por quê? Porque a minha mente calcula, a minha mente mede, ela tenta entender, ela tenta discernir. Os meus sentidos, eles analisam, eles estudam, eles entendem, o meu olho vê e ele entende, ele discerne, a minha mão toca, o meu ouvido ouve as palavras entendíveis. E através de todas essas coisas eu tomo decisões baseadas na minha experiência, baseadas em quem eu sou, mas muito provavelmente podendo ser influenciado pelo pecado, pela minha carne, influenciada pelos maus desejos. E nesse momento ele diz, o Espírito, porém, ele ora por nós com gemidos, por palavras que não podem ser expressadas ou entendidas pelo intelecto humano. Aqui ele está falando sobre oração em línguas, querido. Eu sei que tem muita gente que acha oração em línguas estranho, mas ela foi feita exatamente para você ter essa sensação. Ela cumpre o objetivo dela. Quer te deixar sem entender e desconfortável. E o mais interessante é que a palavra diz que quando você faz isso, você ora bem, porque você ora a perfeita vontade de Deus, que você nunca conseguiria entender. Você viu aquele gráfico, você nem conseguiu entender, nem eu. O plano completo você não consegue entender. Então, como que você vai orar por um plano que você não consegue entender e nem mensurar? Você não viu daqui a 50 anos? Eu sei que isso toca, sabe, na ferida e na carne, mexe com o seu ego. Como assim? Sim, querido, é perder o controle. É render para ele, é dizer, eu não sei. Eu posso estudar a vida inteira, eu não vou entender. Eu posso fazer pós-doutorado, PhD em teologia. Eu posso ler todos os livros. Eu não vou conseguir entender. O que eu preciso fazer? Confiar. Confiar que até mesmo uma oração que eu não consigo entender está sendo gerada no Espírito, de acordo com a vontade perfeita e agradável de Deus. Isso é oração em línguas. Por isso que a palavra diz que quem ora em línguas, e o apóstolo Paulo ele dizia que orava em línguas mais do que todos. Eu não vou ter tempo para destrinchar isso, mas orar em línguas não é orar em outros idiomas, porque não é isso que está escrito no original. Outro dia, se você quiser, eu falo sobre isso. É literalmente orar, é falar uma língua que não pode ser entendível pelo intelecto humano, porque o céu é maior do que você, porque o plano é maior do que você, porque o seu intelecto ele não consegue contribuir de forma significativa para o que Deus tem para fazer na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é se render, confiar, em seguir a voz e a direção dele, em ouvir, meu filho, eu não vou te dar um mapa completo, mas a minha voz estará com você, a minha paz estará com você. É assim na salvação, querido.
O que você fez pela salvação? Nada. O que você precisa fazer na salvação? Só receber. O seu papel na salvação é crer para receber. Você não entende que esse é um papel muito pequeno, mas que, mesmo assim, te faz mais do que vencedor? Por isso você é mais do que vencedor. Você não fez nada. Era digno de morte, pobre, cego, nu, pecador. Você não conseguia resolver o problema. Deus fez tudo por você. E Ele continua sendo o mesmo Deus que abre porta onde não tem, que faz o impossível acontecer, que pega o improvável e transforma em rei, que pega um gago e transforma em profeta, que pega um enfermo, um paralítico e faz andar, que pega alguém que não consegue amar a si próprio e tornar alguém cheio do amor de Deus, um instrumento, um canal para amar outras pessoas. Querido, eu oro em nome de Jesus, que sejamos esse povo humilde, rendido, que conhece a voz do seu Abba, que conhece a voz do seu Pai e diz: Senhor, eu não estou preocupado em saber como vai ser. A única coisa que eu quero é que seja com você. Com a tua mão sobre mim. Com o teu Espírito sobre mim. Com a tua palavra me guiando. Com a tua paz me guiando. Amém, querido?